Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 18, para lermos o versículo de número 14. Provérbios 18, 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Vamos ler todos mais uma vez. Vamos orar. Pai de amor, eu peço a tua bênção para pregar a tua palavra, para entregar a tua mensagem. Fala, Senhor, teu povo. Peço que o Senhor me encha com o Espírito Santo, para que eu possa transmitir na unção e no poder e na graça do teu Santo Espírito. Ilumina a nossa mente, Senhor, e dá-nos a graça de compreender essa verdade, para colocarmos em prática e descansar nela, Senhor. Vem agir de uma maneira sobrenatural e poderosa. Aquele que se encontra com o espírito abatido, hoje saia daqui com o espírito forte, renovado, cheio de ânimo, cheio da tua presença e da tua glória. Senhor, manifesta a tua glória no nosso meio, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Amados, esse texto fala da condição da alma humana, do nosso espírito. Na parte A, Salomão fala do espírito firme. Na parte B, Salomão fala do espírito abatido. E todos nós podemos passar por situações assim, de estarmos em um determinado momento com o espírito firme, forte, disposto, animado, cheio da graça e de entusiasmo. Mas devido a uma série de circunstâncias, esse espírito pode estar abatido, fragilizado, desanimado, inquieto. E eu não sei qual é a condição do seu espírito nessa noite, mas se ele está firme, que fique mais firme em nome de Jesus. Se ele está abatido, que ele seja renovado hoje pela graça e pelo poder de Deus. Nós nos reunimos como igreja na expectativa de que Deus fale e que Deus opere e que Deus age. E eu espero sinceramente no Senhor que Ele venha agir hoje de uma maneira especial e poderosa. Você que está com o coração, com o espírito abatido, desde já receba a palavra do Senhor, o ânimo do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo. Amados, a principal lição do texto é que o espírito firme é capaz de suportar qualquer tipo de adversidade. E eu gostaria que você repetisse isso comigo, todos juntos. A principal lição do texto, todos, a principal lição do texto, eu falo e os irmãos repetem, tá certo? É que o espírito firme é capaz de suportar qualquer tipo de adversidade. Que Deus firme teu espírito hoje em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta logo no começo. O que é que significa espírito firme? Espírito firme, queridos, é aquela disposição interior, fortalecida por Deus, marcada por fé, por esperança e por uma confiança inabalável no Senhor, mesmo em meio à dor ou à enfermidade, mesmo em meio à adversidade da vida. Quando alguém possui um espírito fortalecido, moldado pelo temor do Senhor, pela esperança em Deus e pela confiança nas suas promessas, ele é capaz de suportar até mesmo as mais severas enfermidades do corpo ou qualquer tipo de adversidade. Que Deus fortaleça o teu espírito em nome de Jesus. Encha de graça e já comece desde já recebendo o fortalecimento do Senhor na sua vida, no seu mundo interior, na sua alma. Essa força interior não vem do simples otimismo, não é uma questão de pensamento positivo, de maneira nenhuma. Esse espírito firme
é resultado de uma vida sustentada pela comunhão com Deus, pela firmeza em Deus, pela certeza de quem Deus é. E Deus é soberano, é Senhor, tem todo o poder, é sábio, sabe o que faz, Ele é justo, jamais vai cometer injustiça. Deus é bondoso e Ele quer o melhor para nós. Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle da sua vida, e Ele está agindo para que tudo o que acontece na sua vida venha colaborar para o seu bem, venha contribuir para o seu bem. Queridos, uma outra pergunta que temos que considerar é: o que é que nós podemos fazer para ter um espírito forte, inabalável? E aqui, queridos, eu tenho que dizer que não existe atalho. E infelizmente algumas pessoas estão buscando atalhos, querendo receber uma palavra especial que a sua vida vai mudar completamente. Não existe atalhos no caminho espiritual. Existe vida com Deus. Existe vida de renúncia, existe vida de dedicação, existe vida comprometida com Deus. É o relacionamento com Deus que vai fortalecer o teu espírito, a tua alma, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina 5 atitudes e práticas que eu e você devemos ter. Primeiro, queridos, você deseja o espírito forte, capaz de suportar toda e qualquer adversidade? Pode dizer amém? Amém. Então você tem que orar, orar e orar, individualmente no seu quarto, no momento a sós com Deus, mas coletivamente como nós estamos aqui. A segunda atitude é a leitura da palavra com meditação, pedindo ao Senhor que o Senhor fale, que o Senhor diga o que o Senhor quer para a nossa vida, aquilo que nós precisamos mudar, corrigir, que precisamos ter um direcionamento diferente para nos harmonizar com a sua santa vontade. Leitura da palavra, mas com a finalidade não de mais conhecimento, mas com a finalidade de mais obediência. Queridos, para termos um espírito forte, nós precisamos também usar os meios de graças, e dentre eles a participação da Santa Ceia. A Santa Ceia, queridos, não é um mero ritual litúrgico ou uma tradição da igreja. A Santa Ceia é o momento em que nós nos nutrimos espiritualmente. É um momento de renovo, é o momento que nós comparecemos diante do Senhor para proclamar a sua morte na cruz, para anunciar que Ele está voltando. É o momento de uma autoanálise, um autojulgamento e de quebrantamento na presença do Senhor. A Santa Ceia deve ser um momento de muito renovo espiritual para que o nome do Senhor seja glorificado. Não falte, não negligencie a participação da Santa Ceia. Quer espírito abatido, porque nós estamos vivendo um momento em paz, tudo bem, tudo tranquilo, mas de repente chega o dia mau, e se nosso espírito não estiver fortalecido, se não estiver firme, nós podemos fraquejar e dizer coisas, e temos atitudes que desagradam ainda mais o Senhor. Não negligencie a participação da Santa Ceia. Outra coisa que nos fortalece o nosso espírito, a nossa alma, é o serviço através dos dons espirituais. Amados, tem tanta coisa para fazer nessa cidade de Garanhuns. O Senhor quer que você desperte a sua vida, desperte os dons espirituais que Ele lhe deu, que já lhe capacitou para você fazer o trabalho do Senhor. Tem a Várzea, tem a Liberdade, tem Iati, tem Brejão, tem a Betesda, tem a Cidade das Flores, tem tantos lugares que o Senhor quer levantar essa igreja para fazer diferença para a glória do seu nome. E em último lugar, a participação dos cultos, da escola bíblica dominical e dos pequenos grupos. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, procure um. Se você quer começar um pequeno grupo na sua casa, me procure, ou pastor Wallace, porque nós queremos que na sua casa seja uma verdadeira igreja do Senhor Jesus, instrumento de bênção para a sua vizinhança e para aqueles que você conhece. E a escola dominical é o momento de conhecermos a verdade de Deus, e conhecendo a verdade de Deus, nós nos fortalecemos mais e mais.
Queridos irmãos, o texto começa falando de espírito forte. E todas essas atitudes, todas essas práticas nos fortalecem. E eu quero repetir, não existe atalho. O que existe é uma caminhada com Deus. Amém? Não existe um caminho curto, nem um caminho espaçoso, de maneira nenhuma. É esse o caminho que é estreito, que às vezes é espinhoso, que às vezes quer renúncia, mas é esse o caminho do fortalecimento. É esse o caminho do poder celestial. É esse o caminho que vai nos dar condições de, aconteça o que acontecer, vamos estar firme na rocha, firme no Senhor Jesus. O texto começa falando de espírito forte, mas fala também de espírito abatido. E o texto diz: mas o espírito abatido, quem o pode suportar? E a pergunta que fazemos então é: o que significa espírito abatido? Significa um coração quebrado, sem esperança, desanimado, tomado por tristeza profunda, ou até mesmo pelo desespero. Mesmo que o corpo esteja saudável, a vida se torna insuportável. O espírito abatido afasta da fé, isola e enfraquece toda a existência. O abatimento do espírito é mais difícil de suportar do que a doença física, pois atinge a essência do ser. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você hoje, diante de Deus, reconhece que seu espírito está abatido, receba de Deus a palavra de que hoje você vai ser fortalecido em nome do Senhor Jesus. Chama a sua atenção para a pergunta no final do versículo 14: quem suportará uma alma abatida, um espírito abatido, um coração desanimado? Na nova versão internacional, a tradução é: quem levantará? Que o sentido tanto pode ser um quanto o outro. Então aqui nós vamos tomar nos dois sentidos. Não é fácil quando estamos com o espírito abatido. É desanimador, é terrível. Mas a pergunta que nós queremos colocar, baseado no sentido original do texto, é: quem levantará aquele que está com o espírito abatido? Quem levantará? Quem levantará? No Salmo 145, versículo 14, na nova versão internacional diz: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os abatidos. Se você está abatido, é o Senhor que vai te levantar, e vai te levantar hoje em nome de Jesus. O Senhor não apenas vê o abatido, mas Ele age para levantá-lo. Deus sustenta o fraco e restaura o caído. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 147, versículo 13, está escrito: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ah, meus amados, uma coisa que abate a nossa alma é quando nós esperamos em Deus, quando nós buscamos a Deus, mas essa bênção demora. E o texto sagrado de Provérbios diz que a demora em nós sermos atendidos adoece o coração. Mas quando estamos com a certeza de que Deus está cuidando de nós, o abatimento não toma a nossa alma. E muito pelo contrário, se estamos abatidos, o Senhor ministra a libertação em nome de Jesus. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. O Senhor age sobre os abatidos de alma. Ele cura o interior ferido. Em Isaías 57:15 está escrito: porque assim diz o sublime. E eu gostaria que a igreja lesse comigo, por gentileza, Isaías 57:15. Todos. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É Deus quem levanta o espírito abatido. É Deus, é o Senhor. Ele está aqui, Ele vai agir, já está agindo. Ele já está transformando o estado do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Ele levanta, Ele cura, Ele fortalece, Ele renova. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, queridos, é Deus quem faz. Mas você precisa tomar uma atitude. Amém? Nós vamos esperar nele, nós vamos orar, nós vamos pedir que Ele nos visite, que Ele nos encha da sua graça, que Ele liberte, que Ele retire a cegueira espiritual, que Ele retire as confusões que são estabelecidas na nossa mente por conta de expectativas que nós criamos, mas em equívocos. Quando nós sabemos quem Deus é e como Deus age, a paz reina no nosso coração. Mas você precisa tomar uma decisão. Amém? Você que está com o espírito abatido, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma atitude. Uma atitude. A mesma atitude que Jeremias tomou. Jeremias, ao analisar a situação do seu povo, a equipe do louvor, por gentileza, quando ele analisou a situação do seu povo, o povo de Israel, ele ficou extremamente abatido, ao ponto de dizer que a sua esperança tinha desaparecido, que o seu coração não mais estava cheio de esperança. E nesse momento, queridos, quando estamos assim, de cabeça baixa, quando nós estamos assim, desanimados, quando estamos frios, quando estamos sem muita perspectiva, ou nós cedemos e continuamos só lamentando, só de cabeça baixa, só chorando, ou nós podemos tomar a mesma atitude de Jeremias e reagir dizendo: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você tem que reagir, você tem que tomar uma atitude e tem que colocar diante de Deus: Senhor, eu confio no Senhor, eu confio na misericórdia do Senhor, na fidelidade do Senhor, na bondade do Senhor. Os atributos de Deus é quem fortalece, é quem nos enche de graça para suportarmos todas as adversidades da vida. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Deus é fiel e Deus é bondoso. Bendito seja o nome do Senhor. Como está a sua alma? Está forte no Senhor? Amém. Que continue mais e mais, mais e mais. Mas está abatida? Nós vamos orar por você. Mas tome uma atitude hoje, em nome de Jesus. As coisas externas podem continuar a mesma, mas o que tem que mudar hoje é o seu coração. O que tem que mudar hoje é a sua atitude. O que tem que mudar hoje é a sua maneira com que você está enxergando as coisas e colocando as coisas. A sua vida nas mãos de Deus, ela é mais que vitoriosa. Vamos ficar em pé, vamos cantar.